Oi, família amada do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem e, como sempre, espero que você esteja com muita fome, com muita sede, com muita vontade, com muito interesse de conhecer mais de Deus, de conhecer mais do nosso Pai do céu. Hoje é um grande dia, é o dia que o nosso Pai do Céu fez, é o tempo que Ele preparou para nós, foi Ele que nos trouxe até aqui, foi Ele que te atraiu até aqui, para a gente sentar na mesa com Ele, para a gente olhar nos olhos dele cheios de amor, de misericórdia, para a gente abrir o nosso coração. Abre agora em nome de Jesus o seu coração para receber o amor perfeito que lança fora todo medo, que nos liberta de toda mentira, de todo mal, nos afasta de todo o mal. Nós estamos aqui hoje para ler juntinhos os Salmos 97, não sei se você está sabendo, estamos com uma playlist aqui no nosso canal, vamos ler todos os Salmos juntinhos, então se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve e também clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir, combinado? Antes da gente começar nossa leitura, vamos começar a conversar aqui um pouquinho. O que acontece? O nosso Pai do Céu hoje quer que a gente tire os nossos olhos daquilo que nos enfraquece. O nosso Pai do Céu hoje quer que a gente tire os olhos daquilo que nos destrói, daquilo que tira a nossa paz, daquilo que rouba a nossa alegria. O nosso Pai do Céu hoje quer nos dizer para a gente decidir tirar os nossos olhos, tirar a nossa atenção, tirar nossa força, o nosso vigor, o nosso tempo, de tudo aquilo que não coopera com o nosso propósito. Essa tem sido uma oração que eu tenho feito bastante. Eu tenho pedido, Pai, em nome de Jesus, tira da minha vida tudo aquilo que não coopera com o seu propósito, com a minha vida. E eu te convido a fazer essa oração. Eu te convido a abrir o seu coração e estar disponível para que o Senhor faça a vontade dele na sua vida. Para que o reino venha, para que a vontade dele se cumpra na sua vida, não a nossa vontade. Porque a nossa visão é muito limitada. Porque os nossos interesses muitas vezes são muito egoístas. Porque a gente vê as coisas de forma muito parcial, muito limitada, a gente não vê completo. E os caminhos do Senhor são mais altos e maiores e melhores do que os nossos. Ele é perfeito em tudo que faz, ele não falha, ele nunca falha. Hoje o nosso Pai do Céu quer nos dizer para a gente olhar, ter um olhar animador. Lá em Provérbios vai dizer que um olhar animador dá alegria para o nosso coração. Um olhar animador faz o nosso coração se encher de alegria. E a responsabilidade de ter um olhar animador, de escolher olhar para o lugar certo, para a pessoa certa, é nossa a responsabilidade de fazer isso, de mais ninguém. Então somos nós que precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Somos nós que precisamos decidir olhar para aquilo que vai nos trazer ânimo, que vai nos fazer ficar animados, renovados, fortalecidos. Somos nós que precisamos escolher passar tempo com o nosso Pai, ouvir a verdade, ouvir a doce voz dele, ouvir ele nos dizer o quanto somos amados. Você é amada, você é amado, você é escolhido. Antes da fundação do mundo, o Senhor te escolheu, você nasceu no coração de Deus. Antes de você nascer nesse mundo, você nasceu no coração de Deus, Ele te escolheu do jeitinho que você é. Ele te fez único, única, singular, não existe ninguém igual a você. E Ele te ama por inteiro. Não tem nada em você que seja, não intencional. O Senhor te fez exatamente como Ele quis. Ele permitiu que a sua história fosse exatamente como foi, por um propósito que é dele. Então o que a gente tem que entender? É que nós precisamos abrir o nosso coração para receber amor. Nós precisamos abrir o nosso coração para a gente se permitir. A gente precisa se permitir ser amado.
Sabe, muitas vezes a gente passa por tantas coisas na nossa vida e a gente vai criando, tipo, muros de proteção. Por exemplo, ai, me feriu aqui, ai, fez alguma coisa ruim comigo, ai, eu não quero mais passar por isso, então eu vou colocar um muro de proteção, eu vou colocar um escudo aqui, porque eu não vou mais me permitir passar por isso. É tipo um voto secreto que você faz com você mesmo, sabe? Ai, fulano fez assim comigo, fulano não me deu X coisa, fulano me magoou de tal maneira, fulano... Então eu vou me proteger, eu vou me bloquear, porque eu nunca mais vou deixar ninguém me machucar dessa maneira. E o nosso Pai, ele quer quebrar todo esse muro, todas essas muralhas, todas essas barreiras, e ele quer alcançar o nosso coração nos lugares mais profundos, em lugares onde ninguém mais vai, onde ninguém mais pode chegar. Ele não quer que a gente use máscaras com ele. Ele não quer mentira, ele quer verdade, ele quer vulnerabilidade, ele quer, sabe, que a gente exponha para ele a real, as fraquezas, as dores, as feridas, porque ele tem poder para curar. Ele tem poder para restaurar, ele tem poder para nos renovar, ele tem poder para fazer novas todas as coisas. Ele quer fazer novas todas as coisas e é através do amor dele que todas as coisas são refeitas, que nós voltamos para o projeto original, onde nós vivemos uma vida de filhos amados, uma vida onde temos um pai bom, que em todo tempo está presente, mesmo quando os nossos olhos não podem ver, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando as coisas fogem do nosso controle, mesmo quando as coisas não são do nosso jeito, não estão perfeitas como a gente queria, ou não são no nosso tempo. Não perde o controle, o nosso Pai nunca perde o controle, nunca perde uma batalha, ele nunca falha. O amor dele nunca falha. A presença dele sempre está presente, ele está presente aqui agora. O nosso Pai, o nosso Jesus, o Espírito Santo está presente aqui, agora com a gente. E, sabe, muitas vezes o nosso Pai, ele vai permitir que a gente entre em processos. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo começa nele, mas tudo também termina nele. Todo processo começa nele, mas também termina nele. Ele é um Deus de conclusão. Ele não para no meio do caminho. Então a gente precisa entender que muitas vezes, sim, ele vai permitir que a gente viva processos, porque são nesses processos que a gente vai ser lapidado, que a gente vai ser aperfeiçoado, que a gente vai ser quebrado, muitas vezes até quebrantado. Para quê? Para que o nosso coração possa ser renovado, para que ele possa fazer a obra dele, a boa obra dele nas nossas vidas, para que a gente viva aquilo que ele sonhou para as nossas vidas, para que a gente viva o propósito para o qual a nossa vida foi gerada nele. Então sim, o nosso Pai, ele permite que a gente viva estações desafiadoras, estações que a gente não entende nada, estações que a gente depende dele, que a gente depende da misericórdia dele, que a gente depende da bondade dele, da graça dele, do favor dele. E que bom, porque sabe, muitas pessoas falam assim, e agora só Deus. Que bom que agora só Deus. Que bom que a gente pode contar com ele, que bom que ele é um pai fiel, que nunca abandona os seus filhos, que bom que ele é um pai que ama em todo tempo ele é bom, que bom. Que bom que nós podemos aprender a contar com ele. Que bom que nós temos esse pai protetor, esse pai provedor, esse pai que é o dono de todas as coisas. Esse pai que é o rei, que governa sobre tudo, sobre todos. Esse pai que domina sobre tudo, sobre todos. Que bom que nós temos o nosso Pai do céu. Que bom. Sabe, tem um momento da Bíblia que Jesus fala assim, vocês não têm pedido no meu nome, mas peçam para o Pai no meu nome. E ele não vai fazer por mim, ele vai fazer porque ama vocês. Ele ama vocês. E tudo que vocês pedirem, ele vai dar para que a alegria de vocês seja completa. Não pare, não desista, não pare no meio do caminho, não pare de pedir, não pare de orar. O Senhor sabe de tudo que você precisa antes de você falar. O Senhor conhece todas as suas necessidades, o Senhor conhece toda a sua verdade, todo o seu coração.
É Ele que colocou todos os sonhos que tem dentro de você. Sabe, conte com Ele. O Senhor quer te convidar a contar com Ele. Quando nós colocamos os nossos olhos nele, nós temos ânimo, nós temos bom ânimo. Porque Ele é um Pai maravilhoso. Porque Ele é um Pai amoroso. Porque Ele é um Pai poderoso. Porque Ele é um Pai que pode todas as coisas, é um Pai que não tem limites, é o Deus do impossível, Ele é o nosso Pai. Nós temos um Pai, nós somos filhos, nós somos amados, e nós precisamos caminhar nessa terra com essa convicção, com essa certeza, com essa inteireza, em todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo da nossa vida, em todos os nossos dias, em todos os tempos, em todos os segundos e minutos dos nossos dias. A convicção de que somos amados, de que somos filhos amados pelo nosso Pai. Tem uma palavra lá em Eclesiastes 3 que fala assim: há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo que já foi determinado, há um tempo que o Senhor determinou, onde você vai viver um propósito. Mas Ele também já determinou o tempo onde você vai parar de viver um processo para começar um outro, parar de viver uma estação para começar uma nova estação. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, adianta a gente forçar as coisas, a gente querer apressar as coisas, a gente ser impaciente, a gente querer que as coisas sejam do nosso jeito, no nosso tempo. Não adianta. Há um tempo que o Senhor já determinou. Há um tempo determinado para um processo começar, para um processo acabar, para uma estação começar, para uma estação terminar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Vamos olhar para a natureza? Há um tempo onde começa a estação do verão, há um tempo onde termina a estação do verão, há um tempo onde começa a estação da primavera, há um tempo onde termina a estação da primavera. Há um tempo onde o sol nasce, há um tempo onde o sol se põe, há um tempo onde a lua nasce, há um tempo onde a lua muda, há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas, e isso precisa trazer paz para o nosso coração. Isso precisa trazer uma liberdade para a gente fluir, sabe? Sem se preocupar, sem peso, sem carregar o controle nas nossas costas, porque o Senhor já determinou um tempo de um processo começar e um processo terminar. Ele já determinou um tempo onde você entra num processo que vai cooperar para o propósito dele com a sua vida. Então, a continuação, né, desse texto lá em Eclesiastes 3, depois vocês podem ler, fala assim: há um tempo determinado para todas as coisas e há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há um propósito para tudo o que o Senhor permite que aconteça na nossa vida. Há um propósito, tem um porquê. Vai cooperar para o bem, não só para o seu bem, mas para o bem das pessoas que o Senhor vai colocar na sua vida. Que o Senhor já colocou na sua vida. Vai cooperar para o bem e para o propósito do Senhor com a sua vida. A sua vida nasceu por um propósito. Todas as coisas, incluindo você e eu, nascem primeiro no coração, nascem primeiro na mente, nascem primeiro na ideia. A sua vida nasce, a sua vida é gerada no coração de Deus por um propósito, para cumprir um propósito para você, para a sua vida existir. Entende isso? Então, você não está aqui a passeio, a sua vida tem um propósito, e todas as coisas que acontecem na sua vida estão cooperando para o bem que vai além de você e para o propósito do Senhor com a sua vida, do porquê o Senhor gerou a sua vida. Então, a gente precisa ter mais abertura, sabe, mais flexibilidade, mais disponibilidade de viver os planos de Deus, os sonhos de Deus. A gente precisa se permitir mais, porque os sonhos deles são melhores. São tão grandes que a gente não pode imaginar. São tão maravilhosos que a gente não pode nem sonhar
Como é que a gente sonha com algo que a gente não conhece? Como é que a gente imagina algo que a gente nunca experimentou? Que a gente nem sabe que existe? Então a gente precisa buscar mais o Senhor, buscar mais a presença do Senhor, confiar mais, se render mais, se entregar mais, que o Senhor não perde o controle. Porque o Senhor, Ele te ama mais do que você se ama, Ele te ama mais do que qualquer pessoa deste mundo, Ele te ama com um amor que ninguém pode te amar. Ele te ama com um amor que é um amor que entrega o melhor para que você viva. Ele te ama com um amor que é sacrificial, com um amor que morre no seu lugar. Ele te ama com um amor que dá a vida dele no seu lugar. Ele te ama com um amor inigualável, invencível, um amor furioso, um amor poderoso, um amor que faz vencer todas as coisas. Um amor que vence todas as coisas, um amor que não tem barreiras para esse amor, não tem limites para esse amor. Um amor que, sabe, vence tudo, vence a morte, vence o inferno, vence todo o mal, vence tudo. Jesus fala: no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai ter tribulação, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente precisa olhar para ele. Ele venceu o mundo. É esse olhar animador, é esse olhar para ele que vai nos animar, que vai trazer alegria para o nosso coração. E a alegria do Senhor é a nossa força para continuar avançando. Não pare. Mesmo quando você não estiver entendendo, mesmo quando você não estiver vendo a nova estação, quando você ainda estiver num processo, quando ainda estiver difícil, quando estiver escuro, o Senhor é a sua luz, Ele está com você. Ele é o Deus de milagres, o Deus de promessas, a luz na escuridão. Ele não te deixa em nenhuma estação. Hoje a gente está aqui para entender isso, sabe? Nós precisamos nos permitir ser amados, nós precisamos confiar nesse amor, nós precisamos nos render a esse amor, nós precisamos abrir o nosso coração para receber esse amor. Para entender que não é porque as coisas foram de um jeito até aqui que elas vão continuar sendo, para entender que não é porque as pessoas nos feriram que vai continuar sendo sempre assim. O Senhor tem coisas novas pra gente, o Senhor tem novos ambientes, o Senhor tem uma nova mentalidade, um novo coração, novas experiências, um novo tempo, uma nova história. Sabe quando o Senhor, ele levantou Moisés para ir libertar aquele povo que estava escravo no Egito, ele fez isso por amor. Por amor, ele disse: eu tô vendo que os meus filhos que eu amo estão sofrendo, eu tô vendo que os meus filhos que eu me importo com eles. Eles estão sentindo dor, eles estão em aflição, eles estão escravos. Eles não estão vivendo a vida que eles nasceram para viver, então eu vou levantar uma pessoa para ir resgatar, tirar os meus filhos daquele lugar. E eu vou fazer essa pessoa guiar eles para um novo tempo. E nesse novo tempo, nessa terra prometida, vai existir fartura, vai existir liberdade, vai existir abundância de amor, abundância de todas as coisas, nada vai faltar, muito pelo contrário, o Senhor vai suprir todas as suas necessidades conforme a riqueza dele em glória. Nada vai faltar, é uma vida abundante que você nasceu para viver. Então, só que no meio do caminho, aquele povo, eles não amaram mais a Deus sobre todas as coisas, eles amaram mais a si mesmos. Eles amaram mais os pensamentos deles, o entendimento deles. Eles amavam mais os olhos deles, que viam de forma limitada. Eles amaram mais a pressa deles. Eles amaram mais o medo deles, a incredulidade deles, a dúvida deles. Eles amaram mais a eles mesmos. Eles foram o próprio Deus deles. Mas nós somos chamados, nós nascemos para amar a Deus mais do que tudo, sobre todas as coisas. E amar a Deus é confiar em Deus, é obedecer às instruções dele. Porque quando confiamos e nós obedecemos às instruções do Senhor, nós estamos amando ele acima de tudo, mais do que tudo.
E também nós podemos nos amar como Ele nos ama. Porque esse povo, eles se amavam tão pouco, e eles não se amavam como o Senhor amava eles, que eles tiveram vontade, eles começaram a cogitar, a voltar para trás. Eles queriam voltar para a velha vida que eles viviam, a vida de escravidão, a vida de dor, a vida de sofrimento. Foi isso o que aconteceu. Imagina, o Senhor com todo o amor, se movendo pessoas, movendo montanhas, literalmente, ele abriu o mar para o povo passar, ele fez maná cair do céu, ele fez milagres, coisas grandiosas, coisas extraordinárias. E aquele povo ainda assim tinha coração endurecido, arrogante, incredulidade, frieza, apatia. Em nome de Jesus, cai por terra hoje todo coração fechado, duro, machucado, porque o Senhor faz novas todas as coisas e Ele vai tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Ele coloca o Espírito Santo em você, a vida dele em você. A vida dele, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em você, guia a sua alma, guia seu coração, te dirige por onde Ele quer, dirige os teus passos. A cada novo dia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, Ele tem amor por você, paixão pela sua vida, Ele não desiste de você, Ele é muito paciente e Ele quer te dar uma vida abundante. A gente precisa entender isso. Por mais que Ele tenha permitido que a gente viva processos, assim como aquele povo, né, viveu um processo ali no deserto, Ele tem um destino para nos levar. Não é para acabar no deserto. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Mas aquele povo não se transformou, não abriu o coração, não teve um coração ensinável, resistiu à mudança, resistiu a ser obediente, resistiu a temer o Senhor, a confiar no Senhor, a amar o Senhor mais do que tudo. Aquele povo resistiu a um novo tempo, uma nova vida, uma nova mentalidade. Aquele povo resistiu. E por isso eles não chegaram a viver todos os planos que o Senhor tinha para a vida deles. Eles não entraram na Terra Prometida. Eles morreram no deserto. E eles nos ensinam hoje o que não fazer, o que não ser, como não viver, certo? Então hoje, nosso Pai do Céu está dizendo pra gente, embora eu tenha permitido o tempo onde a estação era de dor, a estação era difícil, era desafiador, era de falta às vezes, era de limitação às vezes, era de vergonha às vezes, era de humilhação às vezes. Embora eu tenha permitido, você precisa ter certeza que não vai acabar aí. Por quê? Porque hoje nosso Pai do Céu quer nos lembrar 3 coisas, que é o que fala o Salmos 97, que a gente vai começar a ler já já. Ele quer nos lembrar que Jesus, ele se entregou no nosso lugar. Jesus, ele morreu no nosso lugar por amor. A gente precisa entender, Jesus, ele se entregou por amor, acima de tudo porque ele amou o Pai sobre todas as coisas. E ele amou o próximo como o Pai amava ele. Jesus, ele nos amou, ele fez por nós aquilo que ele gostaria de receber. Jesus, ele se entregou, Jesus foi até o fim, Jesus não voltou atrás, Jesus se moveu por propósito, por compaixão, por amor, por paixão, sabe? Ele se entregou por amor à nossa vida, para que a gente viva uma abundante vida em todas as áreas da nossa vida. Não é para a gente aceitar mediocridade, não é para a gente aceitar nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Não é para a gente aceitar permanecer no deserto, não é para a gente aceitar, mas o que a gente tem que entender? Que somos nós que somos chamados para nos transformar, não é o Senhor que vai se transformar, o Senhor é perfeito, o Espírito dele que ele nos enviou é perfeito, mas nós precisamos ter um coração aberto, ensinável, para que a gente viva os planos de Deus. A palavra vai dizer, renove a sua mente, decida, é a sua parte, decida renovar a sua mente para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Então, a primeira coisa que a gente está aqui para se lembrar hoje é que
Jesus, ele morreu na cruz por você, por mim, por amor à sua vida, para que você viva uma vida que vale a pena ser vivida, para que você viva uma vida que vale a pena a morte de Cristo por nós. Nós nascemos para viver uma vida realmente abundante, uma vida de plenitude, uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural, uma vida de milagres. O normal é viver uma vida de milagres, o normal é viver de milagre em milagre, de glória em glória, o normal. E isso acontece através do poder do Senhor que atua em nós. E isso acontece através desse relacionamento com o nosso Pai do Céu que está sempre presente em todo tempo, em toda estação, independente do tempo que a gente está vivendo. Existe um propósito e existe a presença do Senhor em todo tempo. A presença do Senhor de amor. Existe o amor do Senhor em todo tempo. Existe o colo do Senhor, o abraço do Senhor, o renovo do Senhor, o sustento do Senhor. Ele se importa com cada detalhe. Ele se importa com tudo que é importante para nós. Sim, ele se importa com suas pequenas dores. Ele se importa com cada detalhe, com cada humilhação, com cada falta, com cada dor, com cada sofrimento, com cada desejo, com cada detalhe de tudo na sua vida. De tudo, 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 não exclui nada, todas as áreas da sua vida. Ele quer viver com você em todos os seus caminhos. E eu declaro em nome de Jesus, digita aqui embaixo, fala aqui comigo junto essa palavra. A luz do Senhor vai brilhar em todos os nossos caminhos. A luz do Senhor vai brilhar em todos os nossos caminhos. O nosso caminho é como a luz do amanhecer, cada dia mais vai brilhar até a plena claridade do dia. Amém? Amém? Você crê nessa palavra? Digita aqui, amém, amém. Sabe outra coisa que o nosso Pai do Céu quer que a gente entenda, que é o que vai falar hoje o Salmos 97, que a gente já vai começar a ler agora. O nosso Pai do Céu quer que a gente lembre que Ele reina, que Ele é o Rei, que Ele governa para sempre. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de todos os corações. Não existe nada, nem ninguém mais poderoso do que Ele. Ele pode todas as coisas e com Ele nós podemos todas as coisas. Nosso Pai do Céu é o Rei que reina para sempre, que governa sobre tudo e sobre todos. O nosso Pai do Céu, Ele é favorável a nós, Ele dá sentença favorável a nós. O nosso Pai do Céu, Ele vai na nossa frente. E o fogo dele vai devorando todos os inimigos para que o nosso caminho seja seguro, para que o nosso caminho seja suave, seja plano, seja reto. Ele é poderoso. Ele protege os seus fiéis, é o que vai falar o Salmos 97. E a última coisa que o Senhor quer que a gente entenda aqui hoje com muita clareza é que Ele é santo. E Jesus disse, seja santo porque eu sou santo. Isso significa que o nosso Pai do Céu, ele é separado de todo mal. O nosso Pai do Céu não tem resquício, não tem mistura com os moldes e padrões desse mundo. Nele não tem nada que é ruim, nada que é mal, não tem dor, não tem sofrimento, não tem miséria, não tem doença, não tem escassez, não tem nada de ruim, não tem morte, não tem nele, não tem. E o nosso chamado é para que a gente se santifique hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês, na vida de vocês. Se santifique hoje, se separe hoje, se separe do mal. Se separe do mal, isso começa no micro, começa dentro de nós, começa no nosso coração, começa nos nossos pensamentos, começa na nossa fala, começa em cada um dos nossos caminhos. Se separe do mal, não pense no mal, não fale no mal, não espere pelo mal, espere pela bondade, pela graça, pelo favor do nosso Pai do Céu, que é bom, se abra para receber esse amor que não espera nada em troca. Esse amor que ama porque é quem Ele é amor, Ele é amor, e esse amor é de graça, e esse amor é graça, esse amor é favor, esse amor é o que Ele transborda, é quem Ele é.
Ele quer te amar em todos os seus caminhos, Ele quer cuidar de você em todos os seus caminhos, amém? Ele quer nos separar de tudo que é ruim, de tudo que é mal. Ele quer nos proteger, Ele quer cuidar da nossa vida, amém? Não vai acabar em morte, não vai acabar assim, não vai acabar no deserto. O Senhor vai continuar te fortalecendo, continuar te renovando, continuar fazendo você fixar os seus olhos naquilo que te dá esperança, nele. Na cruz, na morte de cruz, no novo tempo que Ele tem para você, na vida que Ele tem para você, acima de tudo, a vida de filho, em todos os seus caminhos, na vida de filho, onde você é amado, e tão amado, e tão cheio de amor, que você pode transbordar esse amor em todos os seus caminhos. Amém? Vamos começar a nossa leitura dos Salmos 97, que fala assim: o Senhor reina. Exulte a terra, alegre-se as regiões costeiras distantes, nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostram-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e a cidade de Judá exultam por causa da sua sentença, Senhor, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, és exaltado muito acima de todos os deuses. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. Odeiem o mal, assim como o Senhor odeia o mal. Quem ama o Senhor odeia o mal. O Senhor odeia o mal, o Senhor odeia a injustiça, o Senhor odeia a iniquidade, o Senhor odeia. O Senhor é a fonte de tudo que é bom, Ele é puro, Ele é santo, Ele é bom em todo tempo, Ele é amor. Dele só flui o amor, dele só flui a bondade, dele só flui o que é santo, puro, perfeito. Amém? Nós não podemos nos contentar, aceitar, nos moldar e permitir o mal. Não, nós precisamos nos posicionar e odiar o mal. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. Só o Senhor é santo. Ele é santo para sempre, e ao redor do trono dele os anjos cantam santo, 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 e dizem, lá de cima, lá do alto, lá do céu, a vista é diferente, eles dizem, Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da sua presença. Senhor, todos os caminhos dos meus irmãos estão cheios da tua glória, da tua presença, da tua bondade, do teu favor, do teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Jesus te abençoe. Muito obrigada pela sua presença, pela sua vida, por assistir até aqui. Um beijo, um abraço muito apertado, com muito amor, com muito carinho. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, de clicar no sininho para você receber a notificação de todos os próximos vídeos e de comentar aqui embaixo o que foi que o Senhor falou com você, qual foi a chave mais preciosa que você encontrou nesse vídeo e também compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que o Senhor vai colocar agora no seu coração. Seja um transbordador, um abençoador, em nome de Jesus. Beijo. Tchau.